Mas vamos embora começar a falar sobre o assunto que é seríssimo, relacionado à nossa saúde física, que é o Alzheimer, né? Na verdade, na saúde física e saúde mental. O Alzheimer, infelizmente, tem acometido cada vez mais pessoas. Tá certo que a gente está chegando a uma idade que antes a gente não chegava, né? Aumentou-se a expectativa de vida dos brasileiros. Eu já disse que o Alzheimer é mais frequente em mulheres e uma coisa que a gente sabe é que o diagnóstico precoce é essencial para a gente conviver com essa doença que é terrível. E aí, se a gente descobre, a gente consegue trabalhar pela qualidade de vida. Quem vai conversar comigo hoje, vem cá, doutor, é o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. E eu fico muito grata de te receber, seja bem-vindo. Obrigado. Mas também a gente tem depoimento, eu falei das mulheres, mas a gente tem depoimento de uma mulher, de como ela lida com o Alzheimer do pai dela. Perfeito. Então, vamos assistir? Vamos lá. Então, a gente assiste ao VT e depois a gente tem o depoimento e a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito. Tá bom? Então, pode começar. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente os idosos. Ela é caracterizada por um declínio progressivo das funções cognitivas, incluindo a memória, o raciocínio, a linguagem e até a capacidade de realizar atividades diárias. Além disso, os pacientes com Alzheimer também podem apresentar alterações comportamentais, como irritabilidade, agitação e até depressão. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil vivem com essa doença. Nós conversamos com a Larissa Mendes, que é filha de um paciente diagnosticado com Alzheimer, que nos falou sobre o impacto dessa doença na vida cotidiana. Vamos conferir. O primeiro sentimento que a gente tem quando a gente tem um paciente na nossa família, alguém que a gente ama muito, diagnosticado com essa doença, né, com essa demência, é um curto-circuito na nossa cabeça, nas nossas emoções, porque aquela pessoa que a gente tanto ama, que a gente é acostumado a ver de uma maneira forte, risonha, autônoma, tendo tanta utilidade, tanta função na vida, de repente começa a mudar, né? E começa a ter tantas perdas e tanto sofrimento, e a gente sofre muito junto. Às vezes é muito cruel essa doença, porque é uma espécie de morte em vida, né? A pessoa tá ali, mas não é o mesmo pai que você teve a vida toda, não é tão alegre, ou tão útil, ou tão funcional, ou tão decidido, ou tão vigoroso. E é um sentimento de perda e de impotência muito forte. Ele foi diagnosticado há cerca de 8 anos, e o diagnóstico não é fácil, né? Porque a gente se confunde muito nos primeiros sinais. Ele teve uma perda de uma pessoa muito querida há cerca de 8 anos. E aí, nesse primeiro momento, a gente achava que era algo do processo de luto, de recolhimento, que ele estava um pouco perdido. E o sintoma da memória foi o primeiro sinal que fez alerta pra gente, né? Depois a gente confundiu também um pouco isso com a senilidade, com a idade. Ele foi diagnosticado aos 71 anos. E a gente achava que era próprio do processo de envelhecimento perder a memória. E o que parece que não necessariamente uma pessoa velha precisa não ter memória, né? E sim, algo da própria doença, da própria Alzheimer. Então a gente começou a perceber que ele não sabia mais a localização quando estava dirigindo. Ele começou a se perder nos caminhos da cidade, né? E a gente ficava angustiado de por que daquilo está acontecendo. Tivemos um pouco de resistência, sim, porque é muito difícil admitir que de alguma forma a gente está perdendo aquela pessoa, mesmo que ela esteja ali do nosso lado. É muito confuso isso. E aí a forma de enfrentar a doença, acho que varia muito de cada família, de cada paciente, porque tem sintomas que são próprios da doença do Alzheimer. O mais difícil de todos é a memória,
é quando... O que mais me dói é quando meu pai me chama e fala assim: eu ando meio esquecido, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei mais andar aqui por Salvador. E eu falo: tá tudo bem, a cidade tem mudado bastante, né? E ele fala: mas eu não sei mais por onde ir, eu não sei sair sozinho. Isso me dá uma coisa, uma agonia. Então, é uma doença que tem a demência, mas não tem, a depender do estágio, uma perda total, né, de alguma autonomia. Meu pai, apesar de ter 8 anos, ele está numa fase que ele toma banho sozinho, ele come sozinho, mas ele tem diversas perdas em relação ao apetite, ao ciclo de sono, à memória, a relação interpessoal, a censura, né, do que é adequado, o que não é adequado. E isso a gente faz na forma de enfrentamento com muito respeito e muito humor, né? A gente leva na brincadeira, se tá num ambiente familiar e ele começa a fazer alguma coisa inadequada, a gente chama aqui e desfaz. Tem uma estratégia de enfrentamento também, que quando alguém aborda ele, que é conhecido, a gente chega e fala: oi, eu sou filha de fulano, nós não nos conhecemos. Aí a pessoa fala: eu trabalhei com ele em tal lugar, eu trabalhei com ele no banco. Então, e ele cumprimenta a pessoa, ele tem essa consciência da doença, assim, de alguma forma, e às vezes passa despercebido. E isso é um alerta muito importante. Às vezes o Alzheimer passa despercebido, quando o paciente não está acamado, quando o paciente não perdeu totalmente sua independência e sua autonomia. Então, deixar o recado para as pessoas que é possível a gente se reinventar como família, é preciso pensar que a gente perdeu uma parte dessa pessoa, mas algo parece da personalidade fica, pelo menos em alguns estágios da doença. E eu espero que a ciência siga avançando e os neurologistas sigam cuidando com muito amor e ética dessas famílias e desses pacientes, porque não é fácil ter alguém que a gente ama tanto com Alzheimer, me emociono, mas é possível. Tomara que seja possível para todos nós. Eu sempre lembro assim, né, que Deus não dá cruz maior do que aquela que a gente consegue carregar, e você vai ter forças, assim como todos nós vamos ter forças para todas as lutas da nossa vida, tá bom? Ela falou, e a gente também falou, sobre diagnóstico precoce. Perfeito. Quais são os sintomas iniciais do Alzheimer, doutor? Perfeito. O Alzheimer é um quadro demencial. A demência é o quê? Perda de várias capacidades cognitivas, que envolve o quê? A capacidade de você ter uma relação social, a fala, né? E também a memória. A memória normalmente é a primeira afetada. Então, na fase que a gente chama até pré-sintomática, a pessoa mesmo começa a notar que alguma coisa é diferente, os familiares notam, né? Mas aí chega um determinado momento que a memória começa a falhar. No caso da doença de Alzheimer, o mais comum é isso. E a gente tem que lembrar, você falou no início do programa, que é uma doença cada vez mais comum, o envelhecimento da população. Para você ter ideia, né? O fator independente mais importante é a idade. Quem chegar, né, se Deus quiser, acima de 80 anos, chega até 30%, então a incidência é muito alta, né? No Brasil, a gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas com Alzheimer. Então, todos os sintomas iniciais são relacionados à memória, no caso da demência de Alzheimer. Perfeito. Agora, se é importante fazer o diagnóstico precoce, é porque tem algo que possa ser feito precocemente? Perfeito. A doença de Alzheimer, infelizmente, a gente não tem nada que mude o curso da doença. Então, existe um remédio que vai dizer assim, essa pessoa vai parar de ter Alzheimer, não vai evoluir. Mas você consegue controlar os sintomas. Então, normalmente, o que incomoda essa família que foi falada aqui, como as outras, são alguns fatores comportamentais. Existem medicações que conseguem controlar isso. Então, tem muitos bloqueadores que mexem com a questão de um neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina, que ajuda nessa parte. Então, o paciente, quanto antes tiver diagnóstico, antes ele vai começar essa medicação, e o curso da doença, ele não vai mudar quanto à temporalidade, mas a qualidade de vida vai melhorar muito. Isso é importante, né? A gente procurar sempre oferecer qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Porque, na verdade, é uma doença que vai afetar o paciente, eu penso que no estágio inicial,
mas logo afeta a família toda, né? Você tem ideia, a importância do tema é a doença que os Estados Unidos mais investem em pesquisa. Realmente não avançou muito, a gente como médico tem que ser sincero, nos últimos 10 anos a gente não teve um avanço de mudar o curso da doença, mas é a doença que mais causa custo, porque tem a questão do paciente e também tem todos os familiares. E hoje, até na medicina, a gente usa muito o cuidando do cuidador, né? Porque o familiar, eu até brinco com meus pacientes quando tem uma doença assim, já criou o grupo de WhatsApp da família, porque vai precisar de uma rede de apoio muito grande. É emocionalmente difícil, a pessoa, como ela mostrou ali, às vezes fica instável na parte mais relevante do ser humano, que é a cognição. Então, às vezes, a família não confia para deixar sozinha, não confia para sair, e realmente aquela pessoa tem uma dependência muito grande dos familiares. E realmente a família precisa ficar muito atenta, né? Porque não é incomum receber pedidos. Eu, por exemplo, recebo muito pedido de ajuda de pessoas que perderam seus familiares idosos porque eles se perderam, né? E aí eles não conseguem voltar para casa, não lembram o número do telefone. Então é muito importante a gente ficar realmente extremamente atento. Perfeito. Você falou que as pesquisas não param de evoluir lá nos Estados Unidos, mas me parece que tem uma medicação nova, uma injeção inclusive, que eu já sei que é caríssima. Perfeito. Ainda não temos no Brasil, Perfeito. mas essa é uma das possibilidades, né? Foi um debate muito grande, até no campo médico, que a FDA aprovou e muita gente questionou, porque é para uma fase muito inicial da doença, né? Então o fato é que a gente já tem uma medicação aprovada que pode, a primeira que pode mudar o curso. Mas o grande debate se tem é o custo muito alto, né? E o ganho funcional, os neurologistas têm debatido muito, que é para uma população muito específica. Então, quando sai na mídia, dá a impressão que é para todo mundo, né? Começou o diagnóstico, vai tomar. Mas são situações muito específicas, né? Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não autorizou, mas lá nos Estados Unidos, a FDA já deu esse primeiro passo. Mas não deixa de ser um caminho, né? A gente já entende muito bem a doença de Alzheimer, a gente sabe que é uma dificuldade de comunicação dos neurônios, então forma proteínas amiloide que dificulta essa comunicação, em especial no lobo temporal, que é a região da memória. Isso tudo a gente consegue ver aí nesse cérebro. Perfeito. Aqui essa região temporal é a região que a gente chama do sistema límbico, aqui do lado, isso. Essa região temporal, lá dentro tem um sistema límbico, é responsável pela memória. Então, quando a gente faz a ressonância, normalmente é um dado indireto. O Alzheimer não tem um exame que você faz e ter certeza, né? Como um câncer, você vai falar de câncer de mama, né? Que você vê a massa, mas você consegue ver uma atrofia. Isso já é um sinal indireto da gente imaginar que esse paciente tem Alzheimer. Tá. Agora, como é uma interrupção da comunicação, afeta também outras partes do nosso corpo, né? Porque o nosso cérebro ele vai transmitindo tudo aquilo que a gente precisa fazer. Afeta a parte motora também? Também. É na fase mais avançada. Inicialmente começa com a parte da memória, posteriormente as capacidades ambientais. Então, muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de aprender novos comandos ou perde aqueles comandos que ele já tinha previamente, né? E posteriormente, em fase mais avançada, tem essa questão da relação social e, como você falou, essas outras habilidades motoras. Se começa com a fase motor, pode ser outra doença. É que nem teve agora o caso famoso do Bruce Willis, né, que ele começou com a fase da fala. Quando a fala vai se perdendo, tem algumas doenças que a gente chama frontotemporal, que o mais clássico do paciente perder é a capacidade de relação social. Então, o paciente fala até bem, a memória está boa, mas o comportamento dele começa a alterar. E aí, justamente porque a atrofia não começa no temporal, como a gente falou, começa nessa região frontal. Então, os familiares falam assim, ele começou a mudar o jeito dele. Então, às vezes, é uma pessoa recatada e começa a falar palavrões que não falavam antes. O comportamento social começa a ser inapropriado. E aí é outro tipo de demência. São vários tipos de demências e o Alzheimer é um deles. E o mais importante, a maioria do quadro demencial, quase 70%, é demência de Alzheimer. Você disse que 30% dos casos de Alzheimer, eles têm uma relação com a idade. A partir dos 80 anos, 30% da população provavelmente terá Alzheimer. Mas existe um fator de hereditariedade? Existe, mas não é tão grande. A maioria das vezes são mutações esporádicas. Então, a gente começa a dizer que são os comportamentos. Eu sei que você é fitness, acompanho lá no Instagram, né? A alimentação, os fatores mais importantes. Prática de atividade física, né? O que você fala, quase um mantra, né? Tudo que a gente vai falar de saúde é cientificamente comprovado. Todo mundo quer uma pílula mágica, uma coisa, não existe. Então, colesterol mais baixo, o açúcar controlado, a pressão alta, todos são fatores preditores de você não ter Alzheimer se você consegue controlar tudo isso. Você sabe que atualmente eu me obrigo a ir à academia todos os dias. Eu sempre me obriguei a ir à academia. Sempre falei para vocês que eu encaro isso mesmo como obrigação, porque assim, eu acho até estranho alguém falar que vai todos os dias porque sente muito prazer, porque na verdade a cama da gente é uma delícia, né? Principalmente de manhã cedinho.
mas eu me obrigo a ir todos os dias e eu penso, eu tenho que prevenir o Alzheimer. Perfeito. Esse é uma das coisas que vem na minha mente, assim, Perfeito. porque eu quero e vou precisar trabalhar bastante, eu dependo muito da minha capacidade cognitiva, da minha Perfeito. memória, né? Então eu preciso fazer exercício físico. Só eu? Não, todos nós, a gente precisa. A gente precisa se manter saudável, a gente precisa se manter magro, a gente precisa se alimentar bem, não é? Eu falo que é uma luta constante, né? A gente vai ter mais facilidade, outros mais dificuldades. Além disso, o que você falou é o estímulo cognitivo. Eu costumo dizer que o cérebro é que nem um músculo, né? Quanto mais você exercita, melhor você fica. Por que a atividade faz tão bem? O coração bombeia melhor, chega mais sangue. Tudo que o coração bombeia, 25% vai para o cérebro. Um órgão tão pequeno de 1,5 kg ocupa tanto a capacidade da gente de glicose e de oxigênio. Então, você fazendo atividade física melhora. E também a parte intelectual, né, que você falou. Você escreveu um livro, né? Você gerou outras habilidades que não estão no seu dia a dia. Isso também ajuda, né? Estudar. Todos esses fatores vão ajudar você a prevenir e evitar ter o Alzheimer. Isso é muito importante. Agora, existem fases do Alzheimer. Perfeito. E aí começa sempre mais leve e o Alzheimer sempre vai chegar à última fase ou, às vezes não, às vezes nem vai até o fim. Perfeito. O que acontece? É uma doença de curso muito longo, né? A gente viu o VT, ela falou 10 anos, né? Meu pai tem. Então, a doença tem pessoas que evoluem com 3 anos, já tem um desfecho muito grave, né? Até 20 anos. Então, imagina, está falando de uma população idosa de 70 anos, né? Então, a pessoa pode viver mais 20 anos. Então, eu costumo falar para o familiar, se prepare e organize a logística para ele ter uma qualidade de vida, porque geralmente os pacientes que chegam a essa idade de 80 anos, eles vão ver muitos anos. Isso que para a família é difícil. E tem que se preparar, inclusive, na parte legal também, né? De assinar contratos, Perfeito. de transferir conta de banco, né? De fazer toda essa outra parte burocrática, porque você disse que também afeta a parte motora. Então, a pessoa provavelmente vai ter dificuldade para assinar, para ler. E até ele começa a ter uma responsabilidade, né? Como você falou, se perder, né? Às vezes ele pode ter um comportamento inadequado e as pessoas não entenderem, né? Isso que você falou é muito importante. Eu costumo falar quando um paciente meu descobre um tumor ou doença de Alzheimer, fala assim, toda família tem aquele que é mais emocional, tem aquele que é mais afetivo, tem aquele que é racional. Então vai ter que se formar em torno da pessoa, ajudar ela em todas as fases. Porque normalmente essa parte burocrática, legal, a família nem sabe, né? Às vezes o que a pessoa faz, né? O contrato que fez, as contas que tem para pagar. E normalmente quando é o casal de idosos, a primeira coisa que ele fala, a família fala isso. Ele convive comigo há 70 anos, nunca esqueceu uma conta. Começou e esqueceu a conta. Ai, gente, é um assunto triste, mas infelizmente a gente precisa tratar sobre ele aqui no nosso Vida Melhor, porque a gente quer ter uma vida melhor apesar dos desafios. Esse é só um dos desafios da vida. Perfeito. Doutor, me dá 2 minutinhos, eu vou abrir para as perguntas também. Eu sei que a gente tem alguns alimentos também Perfeito. que a gente precisa lembrar que são importantes para evitar, né? Com certeza. Fazer a prevenção, não só do Alzheimer, mas de todas as outras doenças. De volta aqui com o Dr. Júlio Pereira, falando sobre o Alzheimer. Daqui a pouco a gente tem as perguntas, mas aqui eu tenho uma bancada com alguns alimentos e que a gente conhece e que nem sempre a gente consome. E a gente vai entender o porquê é que a gente precisa consumir. Eu tenho aqui alguns, né? Perfeito, né? A gente falou isso dos fatores não modificáveis, né? Tem um fator genético, apesar de ser pequeno, a história familiar pode. Tem a questão do envelhecimento, que não tem jeito, né? A gente vai passar o tempo. E tem os fatores modificáveis que envolvem a alimentação. Então, alguns alimentos, eles são essenciais. Esses alimentos e folhas verdes, eles são ricos no folato. Então, vitamina B9 é muito importante para o nosso organismo e isso ajuda justamente vários tipos de doenças que a gente sabe, cardiovasculares, que são fatores de risco para a doença de Alzheimer. E olha que interessante, porque tem essa substância, né, que você falou? Folato, isso, Folato. vitamina B9. Você pensa, protege também o seu coração. Perfeito. Então, até para os homens, às vezes, falam, não como verde. Pela madrugada, tem que comer. E os verdes escuros, principalmente. Perfeito. Brócolis. Outro dia eu conversei com uma nutróloga aqui, que ela falou que a gente deveria comer até todo dia. Porque ele é tão bom, tão importante, que a gente não deveria ficar sem. E com pouca caloria, né? Pois que é o fator que todo mundo se preocupa. E aí a gente colocou algumas coisas que são tidas como gordurosas, mas são importantes, né? O azeite, eu até costumo falar com o paciente, grande parte do nosso cérebro é o que é gordura, né? Então é muito importante a gente se alimentar agora com as gorduras, justamente as que vêm natural. Óbvio, quando você pensa em gordura, qual a grande preocupação? Caloria. Então tem que contar direitinho para não exagerar, né? O ovo também, que já foi vilão durante muito tempo. Eu gosto muito do azeite, gosto também muito do ômega 3, né? Perfeito. Das cápsulas, porque elas Isso também mesmo. protegem, né? Com certeza. É que eu digo o seguinte, o mais importante é essa questão da alimentação balanceada, né? Então, como você falou, né, o nutricionista vai ser essencial, mas você entender a função de cada um desses alimentos para evitar doença, né? Isso ajuda você a dar
Dá E o seguir start, o que o nutricionista vai falar. O ovo. Ah, O ovo. O ovo é muito bom por causa das proteínas, né? Então, o ovo tem muito rico em aminoácido é essencial, né? Ele tem a questão da gema, que foi vilão durante o tempo por causa do colesterol e por causa das calorias, mas fazendo uma alimentação balanceada, ele cumpre um papel essencial. É muito raro você encontrar alimentos que tenham tanta riqueza em proteínas como o ovo. Por isso que quando você vê alguém personal, essas coisas, sempre ele bota o ovo como muito importante na dieta dele, né? Muito ovo. Aqui é o chá, né? Que chá é esse? Perfeito. O chá, eu gosto de colocar o chá de maneira geral, porque você normalmente tem baixa caloria, tem muitos de chá que tem até cafeína. A cafeína foi vilão durante um tempo, mas hoje a gente sabe que dá energia, né? Quem nunca toma um café e fica mais com vontade de fazer as coisas? Então, o chá tem esse papel, com um pouquinho menos de cafeína, e ele também tem esse aspecto de ter baixa caloria. Maravilha. Aqui é Coca-Cola? Não, é o suco de uva, né? Claro que não é, né, gente? É o suco de uva orgânico, integral. Perfeito, é. Porque assim, os alimentos, óbvio que você comer a fruta é muito melhor, mas a gente sabe que a alimentação é muito raro alguém ter uma alimentação tão perfeita, né? Então, se você imaginar que as frutas vão ser essenciais, se você puder comer a fruta é muito melhor, né? Mas se não, você puder ter o suco de várias frutas, isso vai ajudar bastante, né? O chocolate, que também foi vilão durante o tempo, a gente sabe que o chocolate, o grande problema dele é o quê? Caloria, né? Então, nosso cérebro, eu gosto de explicar isso para a pessoa entender, ele é enganado, né? Então, tudo que tem muito poder calórico, a gente gosta, né? Então, é um vilão de todo mundo, né? Dá o prazer, né? Mas se você consumir o chocolate amargo, em uma quantidade pequena, controlando a caloria, ele dá aquela energia, né? A gente até brinca, né? Quando a criança come doce, vê o quanto ela fica agitada, né? Esse aqui é o 70% cacau. A partir dos 70% a gente pode e deve comer. Perfeito. Sempre contando essa questão da caloria. A grande questão dos alimentos como o chocolate e os outros, e vira vilão por isso, que é muito raro a pessoa comer uma quantidade pequena dele, né? E às vezes comendo muito, aí vai ganhar peso, tudo isso, né? E por último, a castanha, que vai nessa linha. Mas eu vou dar uma dica. Se for dos 70% cacau, a gente consegue comer uma quantidade pequena, até porque não é tão prazeroso. Perfeito. É bom, mas não é igual um chocolate ou leite. Com certeza. O que acontece com esses chocolates e os outros alimentos, né, muito calóricos? Libera dopamina no nosso cérebro. Então, tem aquela sensação de bem-estar, de prazer. Na natureza, a gente não encontra de forma tão fácil. Então, o nosso cérebro é meio que enganado por esses alimentos. A gente acaba consumindo exageradamente. Maravilha. E aqui a castanha. É a castanha, né? O que acontece? A mesma coisa que a gente falou do azeite e do outro, a castanha, ela tem alto poder calórico, então tem que ter cuidado com ela, mas ela dá uma série de lipídios que a gente precisa na nossa alimentação. E aí não é só essa castanha, pode ser a castanha do Pará, pode ser amêndoa, pode ser nozes, né? São as oleaginosas. Perfeito, isso mesmo, né? Que elas juntam justamente essa questão dos nutrientes que a gente precisa, dos lipídios, e de forma natural. O grande problema que a gente tem na alimentação é a questão dos alimentos trans, né? Da gordura trans, que ela é muito mais prejudicial. Cuidado. Doutor, vamos vir um pouquinho mais para trás? Eu vou pedir para a produção já tirar essa bancada e a gente vai ter aqui no nosso video wall perguntas e aí teremos a chance de ouvir a resposta através do Dr. Júlio Pereira. Então vamos liberar já a primeira pergunta. É do Marcos via Instagram. Minha esposa tem Alzheimer. Ela toma a sertralina e fica ruborizada, sem força muscular, com tontura e tremor. É normal? Isso pode acontecer. O que é que ele tem que observar? A sertralina, ela mexe muito com a questão da serotonina e tem pessoas que são mais sensíveis. Se ela estiver incomodando muito, ela vai conversar com o médico dela que pode mudar. Então, se for algo muito frequente, geralmente eu digo para o paciente, espera 3, 4 semanas que você vê mais ou menos o curso da doença. Tem gente que toma, tem efeito colateral e o médico tem que trocar. Tá joia. Vamos à próxima pergunta. Elisa, também via Instagram. Ela pergunta, exercícios mentais, como palavras cruzadas, sudoku, videogame, podem prevenir ou retardar o aparecimento do Alzheimer? Excelente. Por quê? Tem trabalho já comprovando que o maior tempo que você estudou e que você exercita seu cérebro, o que acontece? Não é que vai retardar a evolução da doença, mas normalmente o paciente tem um desfecho muito melhor. Então, o tempo de estudo e também as atividades que mexem com o cérebro. Antigamente só falava de palavra cruzada, né? Eu até brinco com o paciente, não adianta nada você fazer palavra cruzada se você não gosta. Tem que ser atividades que envolvam o nosso cérebro. Pode ser uma leitura, pode ser um estudo. Eu já ouvi falar, aliás, alguns médicos já falaram isso para mim, que precisa ser
algo novo para criar novas sinapses. Perfeito. Então, aprender uma nova língua, aprender um Perfeito. instrumento que você não sabia tocar. Perfeito. Como você deu o exemplo do seu livro, né? Você fez uma coisa nova, né? Sim. Então você tem que ter uma série de habilidades que a gente não se dá conta, né? O que acontece? Que geralmente quer botar em cápsula, né? Uma coisa muito simples. Diz assim, palavra cruzada. Mas não é palavra cruzada. Tem que ser atividades novas que a pessoa faz. Hoje em dia ela deu esse exemplo do videogame, porque tem crescido muito o uso do videogame para justamente população da terceira idade. Porque ele vai ter uma série de habilidades que é possível, até treino de fisioterapia com os videogames eles estão utilizando hoje. E é justamente isso, vai exercitar o cérebro. Eu não sei se ainda tem aquele Wii que a gente tinha que Existe. se mexer, mas legal demais, né? Porque vai mexer também com a parte Com motora. certeza. Musicoterapia também é Muito. bom, não é? Música é tão curioso que é a última habilidade de se perder. Então, às vezes, você vê paciente que nem fala direito, não se locomove. No YouTube, você acha muito vídeo assim, né? Quando bota a música, a pessoa canta, dança, é muito impressionante. Olha que maravilha, gente. Isso é bom demais. Agora vamos lá. Elisa, obrigada pela sua participação. Beatriz quer saber, o estresse em excesso pode ocasionar o Alzheimer? Essa é uma excelente pergunta, que muita gente, vou até ampliar um pouquinho, pergunta do estresse, da depressão e da ansiedade. Não existe nada comprovado, por exemplo, uma pessoa que tem depressão vai ter uma incidência maior, então não é um fator independente. Mas essas pessoas, elas queixam muito da memória. Então isso que acaba confundindo. A pessoa está ansiosa, a memória prejudica. Ela está deprimida, por quê? Para você lembrar de uma coisa, você tem que ter atenção, pegar aquela informação e lembrar. Normalmente, quando você está muito estressado, você não consegue se concentrar para pegar a informação. E aí a memória falha. Então, quando está estressado, quando está deprimido, eu sinto que também a memória fica falha, perfeito. não é? E teve agora um fator bem agravante para a nossa parte cognitiva como todo, claro que a memória foi extremamente afetada, que foi a Covid, né? Covid. Eu já contei várias vezes aqui, eu senti, ai, graças a Deus voltou, minha memória está bem melhor. Mas eu fiquei apavorada, porque me fugiam palavras. Na hora da entrevista eu ficava confusa, eu não lembrava se eu já tinha perguntado, se eu não tinha. Invertia um pouquinho a ordem do pensamento, vinha uma palavra antes da outra, né? Invertia a ordem na construção da frase. E fui até fazer o voluntariado lá de pesquisa no HC. Mas parece que está melhorando. Já tem algum estudo que fale sobre isso? Já está comprovado que a Covid aumenta transtorno de ansiedade e depressão. E a queixa da memória é uma das mais comuns, né? Na maioria das vezes é reversível. Só que como a doença, né, o boom tem 3 anos, né? Em média, falam que até 2 anos de evolução pode ter da doença. Então a gente vai ter que observar. Eu demorei, olha, eu tive a doença já há quase 3 anos e eu tô sentindo melhora agora. Então eu acho que tem que ter calma, Isso, né? esperar. Caprichar mesmo na alimentação, no exercício físico, no ômega 3, que foi uma das medidas que eu tomei, assim como bem importantes, e eu acho que no final das contas está dando tudo certo. Perfeito. A Ana, do Rio de Janeiro, quer saber o seguinte: a amiga da minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer aos 62 anos. Com que idade o Alzheimer precoce pode acontecer? Perfeito. Quando é menos de 70 anos, 65, a gente chama de Alzheimer precoce. Aí tem que ver outros fatores. Será que é Alzheimer mesmo? Tem outras doenças? Tem a forma familiar, que às vezes você tem que fazer até teste genético, ver se tem várias pessoas na família. E tem que justamente ir no médico, porque o médico vai fazer ressonância e afastar outras causas. A gente falou das vitaminas, deficiência de vitamina B9, B12 pode dar uma confusão, né? A hidrocefalia de pressão normal, que a gente bota uma válvula, pode reverter. Então, esses casos com 62 anos ligam sinal amarelo. Tem que confirmar mesmo se é Alzheimer. Então, o ideal é ela confirmar, ver se não precisa fazer um estudo genético e ver se foi feita toda essa avaliação. Essa questão genética hereditária, ela está mais ligada ao Alzheimer precoce ou ao Alzheimer tardio? Ao precoce. E mesmo assim eu falo para os familiares assim, é muito raro. Para você ter ideia, alguns trabalhos botam, que estudam pacientes com Alzheimer, é 3, 4%. No máximo tem trabalhos com 5%. Então 95% é esporádico, acontece porque acontece, né? Porque uma mãe teve, um pai tem, que você também vai ter. Perfeito. Eu fico muito feliz a gente trazer esse tipo de assunto, apesar de ser um assunto muito duro, porque a gente precisa de informação. E aí eu penso assim, o quanto antes você agir para buscar a qualidade de vida, melhor. Hoje existe, inclusive no Instagram, alguns perfis que são especializados em Alzheimer. Eu sigo alguns deles, inclusive, porque eu gosto muito de entender sobre todas essas questões, mas dá uma procurada lá, porque você vai encontrar pessoas que lidam com a doença da mãe, com a doença da avó, ou médico especialista no assunto. Isso tudo nos ajuda bastante. Perfeito. Né? E seu programa, como você falou no início, né, traz de forma realista, né? A gente vai adoecer, não tem jeito, né? A gente é ser biológico e quanto mais a gente entende, a gente adoece melhor e entende as fases da doença, porque a família fica em crise,
o paciente, quem está do lado, acha que fez alguma coisa errada, e são doenças que a gente tem aumentado muito a incidência. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que entende também do assunto, e aí, só para a gente tirar essa dúvida, quando a pessoa perde, por exemplo, algumas capacidades, fez xixi no lugar errado, ela precisa ser alertada de que ali é o lugar errado ou finge que está tudo bem e larga para lá? Pode alertar, não tem problema. O grande problema é o seguinte, é a fase da doença. Na fase inicial ajuda muito, tanto que a pessoa, quando ela é muito inteligente e cognitivamente foi bem a vida inteira, ela engana muito bem. Então, as familiares não percebem. Então, a coisa que a gente chama na medicina de confabular. Ela vê que a situação está estranha, ela fez o xixi, ela dá um argumento e a família às vezes acredita. Por isso que, como você falou, você conversar, você alertar é bom. É bom alertar, né? Porque a pessoa parece que aprende, né? Porque o cérebro volta a funcionar como de uma criança. E por isso que, às vezes, o familiar fica assim, Júlio, a doença é irreversível. Não tem cura. Por que a gente vai fazer fisioterapia, reabilitação? Porque está comprovado que é isso que melhora a qualidade de vida. Então, conversar, como ela falou aqui no VT, né? Conversar, orientar é algo essencial. Maravilha. Dr. Júlio Pereira, ele está no Neurocirurgia BR, é o Instagram dele. Tem um canal no YouTube também, Neurocirurgia BR. Você pode recorrer para ter mais informações sobre essa e outras doenças. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima. Até a próxima.